Eis o relato do padre Rossignoli em sua obra, Maravilhas do Purgatório. Certa vez, um pintor muito hábil e de vida exemplar em todos os aspectos pintou uma tela que não estava plenamente conforme as exigentes regras da modéstia cristã. Era uma daquelas pinturas que, sob o pretexto de serem obras de arte, são encontradas nas melhores famílias, e que levam à perda das muitas almas que as veem. A verdadeira arte é uma inspiração do céu e eleva a alma a Deus. A arte profana, que apela somente aos sentidos, que não apresenta aos olhos nada além das belezas da carne e do sangue, não passa de uma inspiração do espírito maligno. Por brilhantes que possam ser, suas obras não são artísticas, e o nome, arte, é falsamente atribuído a elas. São produções infames de uma imaginação corrompida. O artista de que falamos deixou-se iludir neste aspecto por meio do mau exemplo. Porém, renunciando rapidamente ao seu estilo pernicioso, limitou-se à produção de pinturas religiosas, ou ao menos aquelas que eram perfeitamente irrepreensíveis. Finalmente, estava pintando uma grande tela no convento das Carmelitas Descalças quando foi acometido por uma doença mortal. Percebendo que estava prestes a morrer, pediu ao prior permissão para ser sepultado na igreja do mosteiro e deixou o seu salário para a comunidade, o qual correspondia a uma considerável quantia de dinheiro, encarregando os religiosos de oferecer missas pelo descanso de sua alma. Ele morreu de forma piedosa, e alguns dias após o seu falecimento um religioso que permanecera no coro depois das matinas o viu aparecer em meio a chamas e suspirar de modo comovente. Disse o religioso: "O que? Você tem de suportar tamanha dor depois de ter levado uma vida tão boa e de ter morrido de forma tão piedosa?" Ele respondeu: "Infelizmente, é por causa do quadro imodesto que pintei há alguns anos." Quando apareci perante o tribunal do juiz supremo, uma multidão de acusadores veio testemunhar contra mim. Afirmaram que tiveram pensamentos impróprios e desejos malignos por causa de uma pintura feita por mim. Como consequência daqueles maus pensamentos, alguns estavam no purgatório e outros no inferno. Estes clamavam por vingança, dizendo que, por ter sido a causa de sua condenação eterna, eu merecia pelo menos a mesma punição. Então, fui defendido pela Santíssima Virgem e pelos santos que eu exaltara em minhas pinturas. Afirmaram perante o juiz que aquela pintura infeliz fora obra de juventude e da qual eu havia me arrependido, que eu havia reparado o erro mais tarde por pinturas religiosas que foram uma fonte de edificação para as almas. Tendo em conta esses e outros motivos, o juiz supremo declarou que, por causa do meu arrependimento e das minhas boas obras, ficaria livre da condenação, mas me condenou a estas chamas até que a pintura fosse queimada, a fim de não escandalizar mais ninguém. Então, o pobre sofredor implorou ao religioso que tomasse as medidas para destruir a pintura. E acrescentou: "Eu imploro que vá em meu nome até o dono da pintura e conte a ele em que situação me encontro por ter cedido ao seu desejo de a pintar, e exorte-o a destruir. Ai dele se recusar. Para provar que isto não é uma ilusão, e para puni-lo por sua própria culpa, diga-lhe que em breve perderá os seus 2 filhos. Se ele se recusar a obedecer àquele que nos criou, pagará por isso com uma morte prematura." Quando apareci perante o tribunal do juiz supremo, uma multidão de acusadores veio testemunhar contra mim. O religioso não demorou a fazer o que a pobre alma lhe pedira, e foi até o dono da pintura. Este, ao escutar a história, tomou a tela e a atirou ao fogo. Não obstante, de acordo com as palavras do defunto, ele perdeu os seus 2 filhos em menos de um mês. Depois, passou o resto de seus dias em penitência por ter encomendado aquela pintura imodesta e tê-la mantido em casa.